Hoje o nosso estudo está aqui em 2 Reis. A gente já andou muito por esse livro e vamos andar porque tem muita palavra abençoada, é um banquete espiritual. Então hoje nós vamos falar sobre a morte de Eliseu. Vou ler aqui no capítulo 13, do versículo 20 para frente. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra, à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e o lançaram, o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeocás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeocás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeocás, seu pai. Na guerra, 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Então, esse Jeoás, ele é aquele que visitou, Eliseu quando Eliseu estava doente. E Eliseu tinha mandado ele pegar o arco, e lançar ali as flechas, E ele lançou. Ele tinha que ter lançado umas 5 ou 6 vezes, e ele lançou, 3 vezes. E Eliseu até deu uma bronca nele, Falou para ele que aquele inimigo ia continuar, Se ele tivesse lançado as flechas ali mais vezes, 5 ou 6 vezes, ele ia estar livre daqueles inimigos, Mas como ele só lançou 3 vezes, aquele inimigo ainda ia perturbar ele, E a nação. E foi isso que aconteceu. Depois da morte de Eliseu, bem aqui a palavra de Deus fala que eles estavam ali sepultando um homem quando as tropas dos moabitas invadiram a terra, a entrada do ano, Tipo, era no início do ano. E sucedeu que eles estavam ali sepultando aquele homem, e quando eles viram ali, eles lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E ao cair naquela sepultura, aquele homem, ao tocar nos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés, Então aqui mostra que mas Deus teve misericórdia do povo dele, E fala que esse Hazael, rei da Síria, ele até conseguiu oprimir Israel, nos dias de Jeocás, Só que aqui fala que, porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir e não os lançou ainda da sua presença, E morreu, esse Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeocás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeocás, seu pai. Na guerra, 3 vezes, Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é quando fala que Deus teve misericórdia
e se compadeceu deles, e tornou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus, Ele é um Deus que Ele tem misericórdia de pessoas por causa de outras pessoas, né? Aqui mostra que, porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, não os lançou ainda da sua presença. Então Deus ele tem essa consideração, esse amor, esse respeito, né? Mesmo que às vezes uma pessoa está ali, não está ali totalmente, né, agradando a Deus, mas tem alguém ali intercedendo por essa pessoa, ou antes dessa pessoa teve alguém que fez ali uma aliança com Deus. Foi o que Deus fez aqui. Deus se lembrou, né, desse concerto que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó, né? E fala que, também quero chamar a atenção aqui, da unção que estava sobre a vida de Eliseu, né? Fala que eles estavam ali, né, sepultando, né, esse homem, quando essas tropas invadiram a terra na entrada do ano, logo no começo do ano. E sucedeu que eles estavam ali enterrando esse homem, e a hora que eles viram aquele bando, eles lançaram o homem ali na sepultura de Eliseu. E a hora que esse homem caiu ali, tocou nos ossos de Eliseu, que ainda estava ali, esse homem reviveu, levantou sobre os seus pés. Então, que unção, né? Que bênção, né? Esse homem que pediu para ter unção dobrada, ele queria ter mais unção do que Elias, né? Unção dobrada, né? E aqui, até depois de morto, Deus realizou milagres, né? Usando a vida desse homem, os ossos desse homem, né? Então, que coisa tremenda, né? Que homem abençoado, que bênção, que tremendo, né? E aqui também fala que esse Geoás é aquele que visitou Eliseu na doença dele, e Eliseu disse para ele, né, o que ainda ia vir sobre ele, né? Mas fala aqui no 25 que Jeoás, filho de Jeocás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, né? Que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, o seu pai. Na guerra, 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Então, é isso. Aqui é muito lindo assim, a gente vê essa ressurreição desse homem, ver aqui a aliança, o concerto de Deus com esse povo, né? E ver que, como Eliseu falou, né? Ele tinha falado para ele que ele ia vencer aquele inimigo ainda por 3 vezes, né? Mas só que ele ainda ia ter problema com aquele inimigo, né? Porquanto ele não tinha lançado as flechas ali 5 ou 6 vezes, né? E aqui também tem algo interessante também, algo para a gente observar, né? O corpo de Eliseu, o corpo físico, né? De Cristo e o de seus 3 grandes antecessores, né? Proféticos, recebem uma atenção especial nas Escrituras, né? O corpo de Moisés foi sepultado pelo próprio Deus, está falando lá em Deuteronômio 34, 5, 6. E o de Elias ascendeu aos céus, está aqui em 2 Reis 2:11, né? E o de Eliseu reteve poder depois da morte, está aqui em 2 Reis 13:21. E o corpo glorificado de Cristo era físico e ainda assim celeste, né? Está aqui em Lucas 24, 30, 31. Então, assim, é maravilhoso, né? O mundo de Deus, os mistérios, as revelações, nós assim,
somos muito limitados, tem muitas coisas que a gente assim não entende, mas assim o mundo de Deus, acho que foi Paulo que falou isso, nós somos conhecidos por Deus, né? Mas um dia nós também vamos vê-lo, né? Assim como Ele nos vê, né? Então aqui a gente só consegue ver, né? Quão grande, né? Não tem nem como explicar, não tem como explicar Deus, mas é muito grandioso, né? O mundo de Deus, as coisas que Ele fez, os mistérios, né? Então aqui a gente vê o que é realmente andar na presença de Deus, né? Aqui falando de Eliseu, de Moisés, falando do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus conosco, falando de Elias, né? Então, assim, mostrando pra gente o nosso depois, né? Que o mesmo Deus que recebeu Elias ali no céu, e Eliseu viu isso, né? E a Bíblia falando aqui do cuidado que Deus teve com o corpo de Moisés e depois o corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor, a gente saber que Ele estava ali num corpo físico, mas ao mesmo tempo também era um corpo celeste. Meu Deus, é tremendo demais, né? Então é nessas coisas que a gente tem que meditar para que a nossa fé seja alimentada, para que a gente assim deseje, né? Conhecer esse lugar maravilhoso que é a morada de Deus, né? Ter assim, por esse mundo de Deus, o céu, essa nova Jerusalém, essa cidade que o Senhor descreve aqui na palavra dele, como real mesmo, assim, a gente se imaginar neste lugar, que é um lugar real, né? Não é uma fantasia, não é uma ilusão, mas é tão real como esse mundo que a gente está aqui, a gente vê, né? Só que muito superior, né? Então é isso, que quem ouvir essa mensagem, medite nas maravilhas de Deus, medite nessa situação aqui, desse homem sendo ressuscitado, medite nessa situação, dessa aliança, desse concerto com Deus, quando Deus tem por alguém, a intercessão de alguém, a dedicação de alguém e a gente buscando ali pela vida de alguém, Deus, por misericórdia e por amor à nossa vida, ainda que aquela pessoa não esteja ali completamente no caminho do Senhor, mas Deus ele vai ter essa consideração, como Ele teve por Ló, por causa de Abraão, e claro que Ló também devia ser uma pessoa que agradava a Deus, mas como o Senhor teve por Ló, pela casa dele, como o Senhor teve aqui por esses aqui, né? E tudo isso aqui que Jeoás passou, né? O próprio Eliseu já tinha avisado ele que ele ia passar, né? Mas a vitória veio também. Aqui no 25 fala que ele feriu e recuperou a cidade de Israel, né? Então é isso, que a gente possa meditar nas maravilhas do Senhor, que são muitas, né? E é isso que faz a gente permanecer, é isso que faz a gente continuar a caminhada pela fé, porque Deus nos dá muitas provas de que tudo isso que está aqui na palavra dele é real. Amém? Então que esse estudo venha trazer muita meditação, muita luz para a vida de quem escutar, uma luz divina mesmo, né? Que a pessoa venha, em nome de Jesus, meditar na grandeza de Deus e desejar estar nesse mundo que é real, né? Em nome de Jesus. Obrigada e amém.